Precisamos aprender com os erros dos outros. Fala, meu mano, beleza? Glória a Deus! Muito bom estar aqui com você mais uma vez, poder desfrutar da palavra de Deus. Bom, a Bíblia são 66 livros e ele praticamente mostra todo o erro da humanidade. São homens errados apontando para um Deus perfeito, para um Cristo perfeito. E a palavra de Deus, ela mostra o erro de toda a humanidade, tanto é que você não vai achar homem na palavra de Deus que não tenha errado, que não tenha feito alguma coisa errada. A Bíblia ela é muito clara e muito transparente. Em nenhum momento ela tentou nos mostrar homens que foram perfeitos. Muito pelo contrário, ela não escondeu nada e mostrou todos os erros. Aí que está o grande segredo de todas as coisas. Nós precisamos aprender com os erros desses irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento, Jesus. Que a tua palavra, Pai, possa entrar no coração do meu irmão. Ajuda, Senhor, ele nesse dia de trabalho, nessa semana, Senhor, que o Senhor venha ajudá-lo, que o Senhor venha dar palavra, direção, que o Senhor venha iluminar a mente deles. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida em abundância que o Senhor nos prometeu e que o Senhor tem nos dado. Obrigado. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, tem um texto muito lindo que o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios e ele fala assim: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Irmãos, esse texto até o versículo 13, eu quero apresentar para ti 4 pontos muito importantes. E o primeiro ponto é a respeito da religiosidade. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo ele começa mostrando a religiosidade que existe no coração do ser humano. E ele fala, poxa, todos os seus antepassados em Israel, eles passaram pela nuvem, a nuvem os guiava no deserto, uma coluna de fogo os guiava no deserto, passaram pelo mar vermelho. Quando tiveram fome, o Senhor fez cair do céu maná. Quando tiveram sede, o Senhor fez brotar da rocha água viva. Todos passaram, todos comeram, mas isso não significa que todos entraram na terra prometida. Olha só que grande ensinamento. Meu irmão, a religiosidade, ela não vai nos levar para lugar algum. A religiosidade, na verdade, ela nos leva para longe do verdadeiro Deus. Quando eu estou preso na religiosidade, em ser perfeito com as minhas forças, na verdade eu estou andando na contramão de Cristo. Eu preciso selar a minha mente em Jesus Cristo e ver que somente através dele e por ele e para ele eu vou conseguir viver uma vida que me levará à salvação em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo está falando aqui, vocês estão vendo que todos esses homens experimentaram da mesma água, comeram do mesmo maná, viveram no mesmo deserto, saíram juntos do Egito, mas na verdade nenhum deles experimentou. Nenhum deles viveu. Por quê? Por causa de erros. Erros esses que estão aqui na palavra de Deus para nos mostrar, para nos ensinar. Então o primeiro ponto é a respeito da religiosidade. Peça para o Senhor sondar o teu coração, falar, Senhor, sonda o meu coração, me mostra se eu sou um religioso ou se eu sou um homem apaixonado realmente pelo Senhor, pela doutrina, pela palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero mostrar para ti, meu irmão,
é a consequência, está no versículo 5. Fala assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Irmãos, apóstolo Paulo ele quis enfatizar no versículos acima a respeito da água e a respeito do maná, significando sim o corpo de Cristo, que todos eles puderam comer do corpo de Cristo, que todos eles puderam experimentar, assim como nos dias de hoje. Existem pessoas que supervalorizam a ceia do Senhor. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque a ceia sim, ela precisa ser valorizada. Mas a ceia é algo externo. Como é que está o nosso coração, o interno do meu coração? Como é que eu estou diante dos meus irmãos, diante da palavra de Cristo? É isso que Paulo está querendo mostrar. Não importa se no meu externo eu esteja fazendo tudo muito lindo, o que importa é aquilo que está no meu coração. E no versículo 5 prova que Deus não se agradou da maioria deles, por mais que experimentaram, mas Deus não se agradou. Por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E por isso, os corpos ficaram espalhados pelo deserto. Meu irmão, apenas 2 homens que saíram do Egito puderam entrar na terra prometida. Viveram todas essas maravilhas, mas não puderam gozar da felicidade de conhecer a terra prometida. E muitos naquele dia vão chegar diante do Senhor e falar: Senhor, Senhor, mas eu ceiei, Senhor, eu comi do teu corpo, eu bebi do teu sangue, Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, Senhor, eu não faltei o culto, Senhor, eu tocava no ministério de louvor. Meu irmão, aquilo que de externo a gente faz não representa nada do que está de interno no nosso coração. Mas sim, claro, nós vamos expressar as boas obras do nosso Redentor à medida que o nosso coração começa a ser transformado e começa a acontecer um novo nascimento. O terceiro ponto é: o erro serve de exemplo. Do versículo 6 ao versículo 11 vai falar assim: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e para beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado ao final dos tempos. Irmãos, isso foram escritos para advertência para mim e para você, para não se queixar, para não idolatrar, para não colocar o Senhor à prova e para não murmurar. Meu Deus! Como é que está o nosso coração? Externo, nós sorrimos para as pessoas. No Instagram nós postamos fotos divertidas. Mas quando na verdade o nosso coração, ele está cheio de sujeira, de podridão. Talvez estejamos como sepulcros caiados, que Jesus fala muito lindo por fora, mas por dentro há uma sequidão de ossos. E o Senhor nos chamou para a santificação. O Senhor te chamou, meu irmão, para viver em novidade de vida. O Senhor nos chamou para não sermos hipócritas e fariseus, mas sim para queimar por Jesus, para resplandecer, para ser como uma lua que reflete a glória do sol. A lua reflete a glória do sol. Nós precisamos refletir a imagem do nosso Senhor. Olha que coisa linda! E todos esses pecados, a idolatria, a imoralidade, colocar o Senhor à prova e murmurar, faz parte do mesmo pecado, que é a cobiça, como ele começa. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não
cobicemos coisas mais. Todos esses pecados, eles começam do primeiro, a cobiça. Porque se eu cobiço, eu idolatro porque eu quero ser igual. Se eu tenho a cobiça, eu caio na murmuração, porque eu começo a falar mal daquela pessoa que está vivendo algo novo. Se eu cobiço, eu começo então a colocar o Senhor à prova. Ei, Senhor! Tu não falou que eu iria ser assim? Tu não falou que todo aquele que crê será salvo, tu e a tua casa? Tu não falou. E eu não entendo a palavra, eu não entendo a essência da palavra, tudo porque o pecado da cobiça me leva a grandes erros. E para finalizar, irmãos, com muito poder e com muita glória da palavra de Deus, no versículo 12, é o alerta duplo a respeito da vigilância. Olha o que fala. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha só que vigilância que nós precisamos ter. Mas eu tô bem, eu não tenho problema com a cobiça. Eu caio na cobiça. Eu tô muito bem, eu não tenho problema em mentir. Caio na mentira. Cuide-se, que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. E não é o fato de estar em pé que eu vou cair, mas é o fato de eu achar que eu sou melhor do que alguém. É o fato de eu achar que eu mereço alguma coisa porque eu sou bom. É o fato de eu achar que eu estou de pé que vai provavelmente me fazer cair. Mas olha só, ao mesmo instante que o apóstolo Paulo fala, cuidado, você que julga está de pé, cuidado para que não caia. No versículo 13 ele vai falar, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Olha só, o apóstolo Paulo está falando que o homem ele vai continuar sendo tentado e não virá sobre mim e você tentação que não seja humana. Mas Deus é fiel, ele termina. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Meu Deus, é muito poder, irmãos. É muito poder. Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai falar, você ainda nem começou a suar sangue para fugir do pecado. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar que nós não fomos chamados para a imundícia, mas para a santificação. É muito forte. E ele termina, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, meu irmão, todo tipo de tentação, de pecado, seja em qual sentido da tua vida for, financeira, sentimental, emocional, sexual, de idolatria, todos eles, o Senhor vai te dar um escape. Mas te liga, meu irmão, porque você precisa se esforçar para isso. Não virá um anjo te possuir. Você precisa conquistar dia após dia, através da santificação, a salvação que nos foi presenteada de graça. É graça de Deus, mas nós precisamos cuidar dela. Então, meu irmão, te santifique. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Não seja um idólatra, não seja um murmurador. Vamos fechar a nossa boca para que Cristo seja glorificado. Vamos aprender com erros dessas pessoas que morreram no deserto. Seus corpos foram espalhados pelo deserto. Amém, meu irmão? Eu quero que em nome de Jesus essa palavra entre no teu coração com muita graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor venha ensinar de alguma forma a mais o meu irmão, que ele possa enxergar o poder de Deus em todo lugar que ele for, na rua, na escola, no serviço, em todos os lugares, que possa ver e viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Seja cheio, meu irmão, do poder do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. E, por favor, compartilhe essa mensagem, indique alguém para ser ministrado com essa palavra, que eu creio sim, que o Senhor quer que essa mensagem seja espalhada, porque é a palavra dele. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.